Agora tem o quadro A Voz do Consumidor com o advogado do direito do consumidor, doutor André Cunha. Bom dia, doutor. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Itaberá 98.7 nessa manhã. Um pouquinho fria ainda, né, Jorge? Mas já menos do que nas anteriores, né? Isso é verdade. Ontem eu acho que estava mais gelado, né? Estava um pouquinho mais. Temperatura que vai subir a mínima gradativamente aí no restante da semana. Então, para quem gosta do frio, né, o nosso inverno vai ser assim. Estás falando com quem gosta aqui. Eu gosto do frio. Mas curto, dias frios, mas muito rápidos, né? E mais sol. Né? Chuva dentro da média, então vamos ter um inverno comum aqui na nossa excelente. região. O ruim é muita chuva e frio ainda. Né? Exatamente. Doutor, vamos falar sobre uma notícia que chamou muito a atenção, que uma mulher deixou um veículo para reparo numa oficina. Tem coisa ainda que precisa ser esclarecida. Só 2 anos depois ela foi ver o veículo, isso é uma coisa que deveria ser esclarecida. Mas enfim... Depois ela foi lá e viu que o veículo estava desmanchado. O cidadão lá parece que tirou umas peças para revenda. Será que ele achou que ela tinha abandonado o carro? O que diz o Código de Defesa do Consumidor, hein? Jorge, essa é uma notícia que ainda começou hoje, né? Aconteceu, se eu não estou enganado, foi ontem. Ela chamou a polícia para ir lá, inclusive fizeram a apreensão do cidadão, levaram até a delegacia. Mas, enfim, né? Num resumo geral, nós temos 2 viés nesse assunto, né? Nesse caso. Primeiro, o consumidor deixou o veículo para ser consertado. Ele pode tanto ter deixado ligado todas as horas, todos os momentos, toda semana, e o fornecedor dizer que está com problema, que ainda está aguardando peça, e pode também o outro viés que ser o consumidor deixou o veículo e 2 anos depois ele apareceu para buscar o veículo. Né? Então, nós vamos discutir esse assunto nos 2 lados. Né? Até porque daí o consumidor já consegue entender os 2 lados e o que ele pode e o que não pode e o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Né? Tá certo. Só que nesse caso ali, né, só para esclarecer, né, a mulher disse à polícia que cobrava e o cidadão enrolava para entregar o veículo. Né? Isso mesmo. E quando ela foi conferir pessoalmente, ele estava... 2 anos após, né? 2 anos após, no desmanche praticamente. Você tem um veículo numa oficina 2 anos após... não deixa de ser um pouco de inércia também, né? Sem dúvida. Quem não quer utilizar o veículo, então, se você deixou para arrumar. Mas a gente não vai discutir o assunto, né? A gente não vai discutir esse caso, a gente vai discutir o assunto, Jorge. Que é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele não prevê quando você deixa um produto, né, no fornecedor para arrumar e depois você volta para buscar. Nós temos na cidade, inclusive aqui em Blumenau, pode ir em vários lugares, sapataria principalmente, né, é o local que você vai e que tem as plaquinhas de informação. Né, guardamos o seu calçado até 30 dias. Se não buscar, nós vamos dar outra finalidade. Né? Isso é possível, não é possível? O código não prevê. Então, nós vamos lá para o Código de Defesa do Consumidor, lá para o Código Civil. O Código Civil vai ser uma apropriação indébita, né? Uma apropriação que o consumidor deixou lá e não foi buscar. Então, assim, de certa forma, essa apropriação do fornecedor, ele não pode destinar do que ele quiser, porque quando o consumidor chegar para buscar, ele tem que devolver aquele produto, lá pelo Código Civil. Isso é comum também onde se conserta televisores, eletrodomésticos, o pessoal larga lá e não volta para buscar. Até pelo fato, Jorge, que é bem interessante a gente deixar, que o consumidor pede um orçamento e o produto custa R$500 e o orçamento sai por 800. É mais caro do que o produto. Então, o consumidor acaba deixando lá numa esfera de que eu vou em algum momento buscar, mas acaba não buscando e não vale mais a pena. Pode ocorrer isso também. Porque, às vezes, o conserto do produto é mais caro do que comprar um novo. Né? Só que essa responsabilidade é do consumidor. Em ir lá e retirar aquele produto de lá. Eu fui lá 2 anos depois porque eu deixei lá no fornecedor. Nós temos que parar para analisar. O fornecedor deixou o espaço daquele produto, por exemplo, o carro. Se
a consumidora não foi buscar o carro e deixou lá o carro só quando eu posso buscar, é o espaço que paga, tem tudo, né? De certa forma. A oficina poderia estar com outros veículos lá, mas deixou de estar com o veículo pelo fato de que o consumidor deixou o carro 2 anos parado, né? Então, nós precisamos olhar os dois lados. O Código de Defesa do Consumidor não prevê, mas calma, nós temos lei estadual que prevê, né? A lei estadual de 2021, né, ela foi publicada em 21 de maio de 2021, que ela dispõe sobre isso, a retirada do produto quando você deixa ele para conserto. Por que a lei veio? Né? Por que a lei não é o Código de Defesa do Consumidor e é uma lei, né, que o Estado fez em Santa Catarina e outros estados também têm? Eu consultei São Paulo, Roraima, vários estados acabam tendo, pelo fato de que o consumidor deixa esse produto lá e não vai mais buscar, e 2 anos depois realmente aparece, um ano aparece. A nossa lei, que é a 18.119, ela deixa muito clara. É o prazo de 30 dias. Não buscou o produto, é o fornecedor que vai dar a finalidade daquele produto. Vai dar um destino. Isso. O que antes não ter da lei poderia ser feito? O fornecedor poderia mandar uma AR, entrar em contato com o consumidor e dizer, olha, o teu veículo está aqui 4 meses, tu não vai vir buscar? E já ocorreu aqui em Blumenau, vários casos assim. Mas o consumidor, como ele não tem dinheiro, ele vai deixando o carro lá. Mas aquilo lá não é um depósito. Lembrando disso. Ele não é um depósito. Você levou para o conserto, está consertado, até porque quando você retirar depois de 1 ano, vai estar estragado de novo porque não foi utilizado. E é capaz de dizer que não arrumou. Então, a lei ela veio para ajudar tanto o fornecedor, mas também cobrar a responsabilidade do consumidor. Uma vez que eu deixei meu produto lá 30 dias, eu não busquei, automaticamente eu tenho que ter a responsabilidade de que o produto pode não estar mais lá. Por quê? Porque o fornecedor pode. Eu estou numa televisão ocupando o meu espaço há muito tempo e vamos lá, Jorge. Tem fornecedores, essas casas técnicas, que eles pagam aluguel. Então, daqui 2 meses, eu deixei meu aparelho lá, tá 2 meses lá dentro, ele precisa mudar. Ele tem que levar meu aparelho junto na mudança. Né? Por quê? Porque o consumidor não está lá e não deu mais notícia. Entra em contato com o consumidor, mudou o telefone, mudou de cidade. Aí o fornecedor fica com aquele produto até o dia que o consumidor decidir buscar. Então, vamos lá. Lei, veio a lei 18.119, lá de 2021, que ela deixa muito claro que o consumidor, 30 dias não buscou o produto, pode o fornecedor destinar para outros fins. Se ele vai vender, se ele vai doar, tudo depende. Né? Já teve, enquanto eu estava no Procon, já teve, inclusive, assistência técnica, como também lojas de conserto de sapatos, Sim. que entraram em contato, perguntando, olha, doutor, eu tenho vários calçados, né? Aqui. Né? Aí, opa, nós temos a lei 2021, você pode dar destinação a esse produto. Mas eu aconselho, se é um cliente, porque geralmente quando conserta televisão, e esses técnicos, eles têm aqueles clientes fiéis. Tudo que estraga em casa, eles levam para ele. Então, dá mais uma ligadinha e diga, olha, eu vou destinar porque tem uma lei. Ou começa a fixar a lei. Né? Fixa, cada um que chega já sabe que tem a lei, 30 dias eu não busquei, posso, porque é a lei, não é eu que estou decidindo, não é no meu orçamento, não é na minha nota fiscal que está escrito, é a lei, eu tenho a lei dizendo que eu posso destinar. Então, nesse caso, se a gente pegar esse caso em tela, dessa mulher que deixou o veículo lá, se ela ligava para ele e ele não entregava o veículo, ela já deveria ter procurado o órgão de defesa do consumidor muito tempo para resolver esse problema. Exatamente. Se ela deixou o veículo lá e esqueceu o veículo ou não tinha dinheiro para buscar, ou uma peça que estava para vir não vinha, aí é essa a responsabilidade dela, porque ela deixou e nunca mais entrou em contato. 2 anos depois ela voltou. Então, se ela cobrou, ela tem todo o direito, inclusive ela procurou a polícia e ela foi para o direito civil, a polícia foi para o direito civil, né, do Código de Civil, na verdade. Mas ela é uma consumidora, ela pode ir no direito consumidor, que o ônus da prova é dele. Ele que tem que provar que ela nunca ligou para ele e deixou o carro lá parado. Agora, se ela for num Código Civil, é ela que tem que provar que deixou o carro lá. Nesse caso também específico, tinha droga envolvida, o cidadão da oficina também confessou que era viciado, que tirou as peças para vender para comprar drogas e que enrolava a mulher justamente para que ela não visse o que tinha acontecido. Então, né? assim, Então tinha todo um esquema ali por trás. Isso.
Mas a manchete é motivo da gente pensar assim, entender o que diz a lei nesse sentido, né? Da retirada de produtos. Isso é muito importante. Ela, as primeiras vezes que ela ligou e ela já não teve o retorno, ela já deveria ter procurado o órgão de defesa do consumidor. Exato. Ela confiou, talvez, alguém de confiança dela. Nesse caso, foi parar na polícia. Delegacia para resolver esse problema. Mas lembrando que no Código de Defesa do Consumidor, Jorge, deixei um celular lá na assistência técnica, hoje, não busquei dentro de 30 dias, estou correndo o risco de perder o celular, porque a lei prevê que o fornecedor pode A partir de que ele for comunicado, está pronto, 30 dias para retirar. Isso mesmo, deixei lá, está pronto, eu tenho 30 dias para retirar esse produto. Caso eu não retirei e acordei, olha... daqui mês que vem que eu vou receber e vou retirar, aí ele acordou, mas de preferência eu peço para os nossos consumidores que estão nos escutando, preferência peça isso por escrito, né? Ficou mais um mês lá, peça por escrito para que ele não invoque, o fornecedor não invoque a lei e aí acabe perdendo aquele produto. Né? Lembrando, o consumidor deixou para arrumar, vai lá e busca. Orçamento é muito mais do que você pensava? Vai, ou retira ele e doa, ou deixa lá e já diz, olha, eu vou deixar aqui, até porque se você tem uma dívida e você assumiu, ela pode se tornar a dívida uma dor de cabeça. Né? Se ele tem convênio com o Código de Defesa do Consumidor com o SPC Serasa, você vai acabar ainda sendo negativado por isso. Então, procure entender aonde que está na assistência técnica, como ela procede, né? Se tem o cadastro de SPC Serasa, porque você pode entrar, porque é uma dívida que você tem, né? Ou vou precisar daqui 40 dias, porque eu vou viajar e volto só daqui a 40 dias. Já fala com o estabelecimento, diz, olha, eu só vou pegar daqui 40 dias que tiver arrumado. Acorde, faz um acordo, né, mas geralmente por escrito, atrás do orçamento, né, para que você não sofra ali na frente uma dor de cabeça e ter que buscar o órgão de defesa do consumidor ou até o judiciário, porque perdeu o produto que você deixou muito mais tempo do que devia. Verdade. Doutor André Cunha, obrigado pela participação, uma ótima semana. Obrigado, Jorge, uma ótima semana a todos. Doutor André Cunha, apresentando o quadro A Voz do Consumidor.